Doutora, seja bem-vinda ao programa Saúde Master. Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, TV Master, pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui, né, compartilhando conhecimento, trazendo conscientização, divulgando, né, sobre essa campanha tão maravilhosa que é o Outubro Rosa, a nível internacional, nacional, né, algo muito interessante e que traz, né, aí esse salva-vidas, né, ao longo desses anos, aí, desde 90, que nós temos essa campanha. É importante ressaltar que a doutora Tássia Mariz, ela é de Campina Grande, atua também lá, ela vai falar um pouquinho, mas reside aqui na maravilhosa cidade de João Pessoa, não é isso, doutora? Isso mesmo, Fábio. Eu nasci em Campina Grande, né, e vim para cá aos 7 anos. Desde então moro aqui, atuo aqui, mas também não deixei de atuar em Campina Grande. Continuo indo a Campina, né, no projeto do Opera Paraíba, opero lá também, e opero aqui em João Pessoa também. Eu fiquei muito contente quando a doutora Tássia Mariz me falou há pouco que na cidade de Campina Grande, onde ela atua, ela está fazendo ações, inclusive cirúrgicas, a nível do grandioso Hospital Help em Campina Grande. Atenção, o Hospital Help já está sendo e será uma grande referência para todo o Brasil, não é isso, doutora? Isso mesmo, Fábio. Ontem nós tivemos um mutirão, contamos aí com a participação de grandes cirurgiões plásticos, né, nesse treinamento, nesse auxílio, mutirão em pacientes, né, que já tinham sido submetidas à mastectomia, ou seja, a retirada das glândulas mamárias. E ontem elas puderam, então, ter as suas mamas reconstruídas, né, ter a sua feminilidade de volta, o volume das mamas reconstruído, com a cirurgia que a gente chama de reconstrução com grande dorsal. A gente teve essa participação aí muito importante, né, do Dr. Geraldo, nosso diretor clínico do Hospital Help, e médicos que vieram de Recife, Dr. Pedro Pito, Dr. Igor Luna, né, que fizeram essa participação maravilhosa com essas mulheres em Campina ontem. Eu acho muito interessante, eu tenho exaltado aqui, entrevistado várias pessoas no âmbito do grandioso Hospital Help, né, um aditivo maravilhoso para a saúde da Paraíba, por não dizer do Brasil, e gradativamente eles estão, vamos dizer assim, abrindo setores, sempre com equipamentos, os chamados ou conhecidos como os melhores do mundo, tecnologicamente falando, mas só que não para aí, estão se aliando a grandes profissionais. Tanto, se no Recife tem um grande mastologista ou cirurgião plástico renomado, eles estão trazendo para a equipe do HELP. E isto tem acontecido em diversas especialidades. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Foi assim, um incentivo muito grande, né? Uma iniciativa importante, né, do Dr. Geraldo, diretor clínico, de fazer, nesta campanha do Outubro Rosa, esse mutirão, e com, né, uma perspectiva da gente estar fazendo cada vez mais, né, esse benefício às pacientes do SUS, lembrando que são pacientes do SUS, né, da rede SUS de saúde, que a gente está podendo, sim, trazer a elas essa volta da autoestima através da reconstrução mamária. Doutora Tássia Mariz, não tem como não evidenciarmos através do sobrenome e pensar também no saudoso Antônio Mariz, né? O nome completo nas minhas pesquisas, Antônio Marques da Silva Mariz, que inclusive foi governador da Paraíba, mas também senador, prefeito, creio que de Souza, e deputado federal. Um grande nome que contribuiu imensamente. E a senhora tem o Mariz no DNA, não é isso, doutora? Isso mesmo, Fábio. Tenho muito orgulho, né, de ser, né, da família, meu tio-avô, né, Antônio Mariz, que deixou um legado muito importante para a Paraíba, né, apesar da sua curta passagem na política como governador, né, mas teve todos esses outros cargos importantes, fundamentais, e é um prazer, né, ser da família dele e levar esse sobrenome aí. O nosso tema, que já aparece aí, já estão habituados, chamamos do tema central,
e através da inteligência artificial nós capturamos as maiores dúvidas, os maiores anseios em relação ao tema central. E a partir daí se dá a nossa conversa, onde salvamos vidas através da utilidade pública. O tema central hoje é: a mastologista desempenha um papel essencial no diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento do câncer de mama. Doutora, isso aí, uma certeza, uma veracidade total, não é isto? Isso, nós sabemos, né, a gente tem propagado essa informação de que o câncer de mama, né, é a doença, né, neoplasia maligna que mais acomete e mais mata mulheres ao redor do mundo. E daí a importância do mastologista, que é o especialista na mama, na saúde das mamas. É ele quem vai detectar, vai examinar precocemente, ver os exames, solicitar exames complementares conforme for necessário, dar o diagnóstico, né, fazer o tratamento e acompanhar, depois da cirurgia, depois de todo o procedimento, essa paciente ao longo de anos, né, até o seu processo de cura e até depois disso, com certeza. Portanto, é dentro do contexto desse tema central, agradecendo ao Alisson a competência total, também do Gessé e a produção da Verônica Amorim, que já pode ser lançada a primeira tema, motivo inclusive da campanha, que estamos sempre muito atentos aqui, independente do mês. É lógico que agora, o que é natural, o Brasil inteiro, ele dá uma maior ênfase a essa necessidade, esse alerta. E aí diz: Outubro Rosa, informar para proteger e cuidar para viver. Doutora, creio que, vamos dizer assim, frases importantíssimas de estarmos sempre em mente e, principalmente, atuarmos segundo esses princípios. Não é isso, doutora? Isso, com certeza. Nós temos o papel na sociedade fundamental de estar sempre estimulando, né, conscientizando as mulheres para que elas não deixem de se cuidarem, né? Então, de procurarem o atendimento precocemente. Eu costumo orientar sempre, né, as mulheres, através do meu Instagram, das minhas redes sociais, que a partir dos 25 anos, elas devem passar pelo menos por uma consulta com um mastologista. Porque é nessa consulta que a gente vai definir o real risco daquela paciente. A maioria das pacientes, elas têm um risco de moderado a baixo para câncer de mama. Que isso significa que a partir dos 40 anos que ela vai começar a mamografia. Mas muitas outras pacientes, né, têm esse risco maior, que a gente precisa começar a fazer exames até mesmo a partir dos 25 anos de idade. Doutora, nós já vimos aqui, e os números, vamos dizer, comprovam que no mundo inteiro, eu posso dizer que, infelizmente, houve um aumento nos casos de câncer de mama. Quando vamos pensar, obviamente, de forma até continental, no nosso querido Brasil, isto também ocorreu. É lógico, nós somos inteligentes. Há todo um reflexo, pode-se dizer, também da pandemia, e a partir daí, não sei, a senhora vai dizer com tamanha prudência, se está havendo um relaxamento ou se precisamos massificar ainda mais essa informação. E aí, doutora? Isso, na verdade, assim, a pandemia ela teve realmente um impacto muito importante nesse atraso, porque as pessoas precisaram ficar em casa, né, precisaram se afastar do convívio e, com isso, as consultas de rotina acabaram sendo postergadas e aí a paciente ficou guardando, muitas vezes, doenças sem saber e, quando vieram agora, depois de 3 anos de pandemia, cessada a pandemia, procurar atendimento, já estão com tumores avançados. Nós temos descobertos casos de câncer de mama, 40% dos casos já em estádio avançado, né? Um estádio 3, 4, ou seja, uma paciente com tumores grandes ou com tumores já metastáticos. Isso teve, com certeza, a ver com a pandemia, mas a gente tem que lembrar também que muitos hábitos, né, vieram a piorar ao longo dos anos, né? A obesidade, o etilismo, né, o sedentarismo, a exposição à radiação ionizante, tudo isso veio a piorar com o tempo, né, e vem trazendo essas repercussões negativas acerca do câncer também de mama.
Ô, doutora, logicamente, quando nós tratamos aqui desse assunto, e isso já começa a ocorrer aqui, há uma grande incidência de perguntas. Outra coisa, pelas estatísticas, nós sabemos que no Brasil tudo é subdimensionado, mas já se fala que 1 em cada 8 mulheres, em média, vai ter câncer de mama. E aí, doutora? Isso, essa estatística é real. 1 em cada 8 mulheres, ao longo da vida, vão ter essa doença. Então, a gente tem que lembrar que nem sempre o câncer de mama, na verdade, a minoria dos cânceres de mama são de características genéticas e hereditárias. Né? 95%, 90% dos cânceres são de forma ocasional. Devido ao quê? Devido a questão do estilo de vida, né? Alterações comportamentais, a questão também de hormônio, né? Então, são coisas também que, às vezes, não conseguimos modificar. Como, por exemplo, né? A paciente que teve uma menstruação muito cedo, antes dos 12 anos, e uma menopausa muito tardia, né? Após os 55 anos, ela teve uma exposição ao estrogênio muito alta durante esse período. Então, ela tem um risco a mais. Pacientes que não amamentaram, não tiveram filhos, até os 30 anos de idade também, né, tem esse risco aumentado. Então, são fatores que muitas vezes a gente não consegue modificar e são fatores de risco, né, para o câncer de mama. É muito interessante essas informações, até para ressaltar também aí, nesse contexto como um todo, que quando ocorre, que essa é uma das grandes intenções do programa de hoje, a detecção precoce do câncer de mama, o índice de cura, ele se eleva ou pode chegar até mais do que 95%. É por aí, não é, doutora? Correto, sim. Se a gente consegue descobrir, né, o câncer de mama no estádio inicial da doença, a gente consegue, sim, 95% de chance de cura. E hoje em dia a gente tem muita novidade, né, na área do câncer de mama, que traz a paciente até a ter uma longevidade realmente maior. Mesmo aquelas pacientes em estádio mais avançado, né, podem não chegar a ter a cura, mas elas têm uma longevidade, né, uma vida mais prolongada devido a essas terapias hoje que a gente fala terapias-alvo, que é direcionada a cada tipo de câncer específico. Nós estamos ao vivo, é uma entrevista inédita, exclusiva, pela primeira vez, numa forma, eu digo assim, maravilhosa, porque além de toda a sabedoria da doutora Tássia Mariz, que é mastologista, tanto clínica e também cirúrgica, as pessoas já estão a comentar aqui, doutora, a gente usa muito da verdade, que a senhora, além de tudo, é belíssima. E realmente aqui estou ao lado, ao vivo, isso dá ainda uma vontade maior em salvarmos vidas. Parabéns no contexto geral, viu, doutora? Muito obrigada. Assim, não sei nem o que falar, né? A gente não é acostumado a receber tantos elogios. Obrigada. Ô, doutora, e a atuação da senhora, maravilhosa, como eu falei, se dá, é bom ressaltar, tanto aqui em João Pessoa, creio, no Instituto de Mama da Paraíba, e também, que é um hospital de referência, o Hospital Nossa Senhora das Neves, que é da Rede DOR. E é um hospital que, se você entrar, façam, por vezes, pesquisem. Se você entrar no site do Hospital Nossa Senhora das Neves, embaixo, no rodapé, você vai ver a quantidade de certificações de excelência que o hospital conquistou. Portanto, nós estamos do lado de uma médica que eu posso dizer extraordinária e que atua, inclusive cirurgicamente, em locais de excelência. Não é isso, doutora? Isso, com certeza. Atuo lá no Nossa Senhora das Neves, né? Atendo toda segunda e terça e opero lá também nas segundas-feiras. E é um hospital maravilhoso, realmente uma estrutura fantástica. Temos vários planos de saúde, né? E também particular que a gente atende por lá. E clinicamente, vamos dizer assim, o histórico da senhora na semana, o atendimento clínico habitualmente se dá no Instituto de Mama da Paraíba. É isso, doutora? Também, né? Lá, isso. Aí no Hospital Nossa Senhora das Neves, isso. Agora também aos pouquinhos chegando lá no grande Hospital Help em Campina Grande, e o mais importante desse trabalho todo, uma dedicação
eu posso dizer, praticamente exclusiva a salvar vidas, dentro de um tema que temos que estar sempre ressaltando, mas ressaltando dessa forma, com estudo, falando o que a ciência mostra, os novos tratamentos, os equipamentos e procedimentos. Portanto, a intenção desse primeiro bloco do programa Saúde e Macho de hoje é justamente esta: conscientizar, procurar fazer com que as pessoas olhem para a prevenção. Vamos ver a segunda tela tema que aparecerá e a partir daí a doutora eu vou perguntar. Diz aí, fatores mais e menos conhecidos para o câncer de mama. Doutora, o que a senhora poderia elencar como fatores que as mulheres e também os homens, a gente vai falar daqui a pouco, têm que estar mais atentos, e aqueles, às vezes, que não são nem tão percebidos ou divulgados. E aí, doutora? Bom, os fatores mais conhecidos, eu acredito que o maior deles é ser mulher, né? O fator de risco principal para o câncer de mama, né? É 100 vezes mais comum na mulher do que no homem, né? Também a questão da idade, a gente sabe que quanto mais idosa a paciente, maior é o risco, né, de ter o câncer de mama. E aí eu poderia elencar a questão da obesidade, a questão do tabagismo, do etilismo, que também a gente conhece bastante, né? A questão de menos conhecidos, eu acredito que, assim, nós temos a questão que eu falei da gestação, né? A gente não é muito divulgado, mas você gerar a partir dos 30 anos é um fator de risco. Por quê? A mama, Fábio, ela só completa o seu desenvolvimento quando a mulher ela vai amamentar, quando ela gesta e ela amamenta, porque foi para isso que a mama foi desenvolvida. Então, se a paciente até os 30 anos ela não teve esse processo concluído de desenvolvimento da mama, né, da glândula mamária, quando ela chega aos 30 anos, que ela vai passar por esse processo, muitas vezes aquelas células que estão ali adormecidas, imaturas, elas vão sofrer esse processo, né, de proliferação rapidamente e sofrer uma mutação. E aí, quando ocorre a mutação, ocorre então o câncer de mama. Então, esse é um fator pouco conhecido, né, essa questão da gestação após os 30 anos. Também posso citar a questão das pessoas que trabalham à noite, por exemplo, enfermeiras, médicos também, médicas, né, profissionais de saúde que trabalham de noite, né, que viram a noite acordada, também é um fator de risco, né? As mamas densas, né, que a gente olha na mamografia, muitas vezes vocês mulheres já devem ter escutado falar do seu médico: ah, suas mamas são densas. O que é que isso quer dizer? Que tem muito tecido glandular. E esse excesso de tecido glandular também proporciona a chance maior de ter o câncer de mama. Então, eu acredito que essas são uma das causas menos conhecidas, né? A gente sabe que tem a questão genética, né, hereditária, que apesar de ser 5 a 10%, ela acontece, né, e passa de geração em geração, né? Se você tem uma mãe, uma irmã, parentes de primeiro grau com câncer de mama, com câncer de ovário, é importante você ter essa avaliação, porque é um fator de risco também para o câncer de mama, dentre todas essas outras questões que eu falei. São alertas, lógico, importantíssimos, e é aquilo que eu sempre ressalto e não vamos nunca cansar, porque o que sabemos fazer aqui, prioritariamente, é salvarmos vidas. Portanto, no âmbito do seio da família e nas ações educacionais, me refiro a escolas, universidades, empresas, tem que sempre estar levando isso, a importância em preservar, a importância na conscientização. E isso se dá, por exemplo, agora. É o que estamos a fazer nesse momento. Só que isso tem que ser ampliado em todos os lugares. Tem que ter uma consciência para isso. Porque, pessoal, senão fica muito difícil de você reverter esses números negativos, não é, doutora? Isso é verdade. A gente tem que divulgar, propagar essas informações, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né, ao mastologista, nem todo mundo acha que precisa ir ao mastologista. E a gente precisa dizer que o mastologista é mais um médico que você precisa visitar anualmente, assim como o seu ginecologista, né, no caso das mulheres, precisam visitar anualmente também o mastologista, porque a gente sabe que
a questão do autoexame das mamas, ele já meio que assim, já não é mais como um método de rastreio. A gente fala que é um método de conhecimento. Porque a mulher em casa, né, palpando as suas mamas, ela não vai detectar o câncer de mama de forma precoce. Quando ela se der por conta, é um câncer maior. Quando ela perceber um nódulo, né, perceber uma alteração na pele, uma saída de secreção no mamilo, que são sinais do câncer de mama, já vai ser muito mais avançado. Então, por isso que a gente fala, orienta, insiste nisso, não só no Outubro Rosa, mas em todos os meses do ano, que é para a mulher descobrir precocemente através dos exames de rastreamento, como a mamografia. Então, quem é apto para poder olhar a paciente, examinar a paciente, olhar o exame, né, ler o exame de forma adequada, é o médico mastologista, que é especialista na área. Doutora Tássia Maria. Doutora, estão aqui perguntando muito, ou seja, algumas perguntas que têm essa conotação, se mulheres que têm os seios mais vastos ou que utilizam próteses, se elas estão mais tendenciosas a terem, porventura, câncer de mama. E aí, doutora? Bom, a questão do volume das mamas, muitas vezes não é o fator de risco, porque ela pode ter as mamas volumosas, mas ter as mamas lipossubstituídas, né? Ou seja, elas terem mais tecido gorduroso do que propriamente glândulas parênquima mamário. Então, como eu falei, a questão que aumenta o risco nessas mulheres é a questão da densidade mamária. Então, ela pode ter uma mama pequena, mas muito densa, como ela pode ter uma mama volumosa e pouco densa, não sendo assim um fator de risco. A questão da prótese, a gente, né, teve alguns momentos aí na história que a gente teve essa suspeição da prótese ser um fator de risco. Existe um câncer de mama que é causado pela prótese, mas é algo raríssimo. É 1% das mulheres que vão desenvolver, que é o carcinoma, né, o anaplásico de grandes células, né? Então, a gente sabe que assim, o linfoma anaplásico de grandes células, que é o nome correto, ele acontece em algumas mulheres que usam prótese, algumas próteses específicas, texturizadas. Então, não são todas, é raríssimo. Então, a gente não acaba que não entra na incidência diretamente do câncer de mama, porque é muito, muito raro. E é um câncer indolente, um câncer mais bonzinho, por assim dizer, que apenas a cirurgia para a retirada da prótese e de algum parênquima mamário é suficiente para tratar. Então, eu não colocaria ela como fator de risco, não, a prótese. Nós estamos, nesse momento, com uma grande audiência, notamos aqui na interação. Se você quiser perguntar, é muito fácil. Olha aí o código QR, está aí a palavra, ó, pergunte. Você aponta a câmera do seu celular e vai poder interagir aqui em tempo real. Nós temos também, Alisson, se possível, já agradecendo, temos um número também que você pode, através desse número, está aparecendo aí, ligado direto com o WhatsApp aqui na bancada, 981925555, você pode também fazer a sua pergunta. Vamos ver na sequência qual será o próximo tema dentro desse contexto que pode-se dizer do Outubro Rosa e as várias vertentes, principalmente analisando o câncer de mama. Diz aí, riscos genéticos para o câncer de mama. Doutora Tássia Maris, doutora, existem mesmo esses riscos? Ou seja, se eu já tenho um histórico familiar, obviamente no caso de câncer de mama, há de se ter um cuidado desde a origem, desde o começo, os estudos já mostram isso. E aí, doutora? Isso, na verdade, assim, a gente tem os testes, né, o risco genético, a gente avalia através da consulta, né, com o mastologista, a gente vai avaliar essa questão da hereditariedade, né, então a gente vai avaliar a sua árvore genealógica, quem teve na sua família o câncer de mama, câncer de ovário também, câncer de próstata, são alguns cânceres que a gente correlaciona com o câncer de mama. Então, avaliando esses riscos, lembrando que são parentes de primeiro grau, a gente avalia esses riscos, conforme for, a gente pode até mesmo encaminhar essa paciente para um geneticista, que é o médico que vai fazer o painel genético, ele faz o aconselhamento primeiro e depois o painel genético, avaliando se existem mutações. Então, a gente tem alguns genes, né, alguns muito conhecidos mundialmente, como BRCA1, BRCA2. Né, o BRCA1, a gente teve a Angelina Jolie, que teve, né, o diagnóstico, e daí, então,
ficou conhecido mundialmente como esse gene, né, do câncer de mama, no qual a paciente que tem essa mutação, ela tem um prognóstico de ter a doença 70% a 80%, né, de chance ao longo da vida, de mama, e uns 50% de ovário. Então, essas pacientes elas podem ser candidatas até mesmo a fazer a retirada das glândulas mamárias e a retirada dos ovários como uma forma de prevenir o câncer de mama. Então, lembrando que a questão genética ela é menos incidente, ela é 5% a 10% da população de mulheres. Mas ela existe e ela precisa ser tanto detectada precocemente, se você tem o risco, né, quanto o aconselhamento genético, através do geneticista, e o acompanhamento com o mastologista, que é totalmente diferenciado das mulheres de moderado a baixo risco, inclusive os exames. Ô, doutora, eu creio sempre um momento delicado, mas a senhora vai expressar, né, com tamanha prudência, competência e experiência, habitualmente, quando chegam os exames, e vamos supor que está ali constatado que é um câncer de mama. É a senhora responsável a dar essa notícia? E aí, doutora? Sim, Fábio, faz parte da nossa profissão. É uma das piores, com certeza, parte da nossa profissão é dar o diagnóstico, né? A gente sabe que é um diagnóstico que ele, muitas vezes, ele vem trazendo, né, um atestado de morte, o que não é a verdade hoje em dia. Mas antigamente tinha-se essa certeza da morte, né? Ah, você está com câncer, você está fadado a morrer, né? Na verdade, não é mais assim. A gente sabe que tem inúmeras tecnologias, né, que a gente consegue realmente trazer a cura da paciente ou até mesmo trazer com que ela viva mais tempo, né? Essa longevidade de pacientes, até mesmo pacientes já com, né, essa questão da metástase. Então, é importante quando a gente for passar para a paciente, sempre estar trazendo com, né, a conscientização, falando que realmente é um diagnóstico difícil, mas que existe processo da cura, que precisa se, né, dedicar a esse processo da cura. É importante também falar para o paciente, Fábio, que eu sempre falo, para não deixar de viver, né? Não deixar de trabalhar, não deixar das suas atividades cotidianas, porque assim, se você para de fazer tudo e vai viver só a doença, é fadado realmente que você não vai evoluir bem, porque você vai passar a levar a sua energia, toda a sua, né, que é para a cura, a ficar em casa sofrendo pela doença. Então, apesar de ser um diagnóstico difícil, é um diagnóstico que precisa ser tratado com coragem, com força e com muita fé em Deus, né? Porque acima de nós, Deus é que traz a cura, né, e que vai trazer essa resposta à paciente. Então, eu sempre trago isso para ela, né? É difícil, mas estamos juntas. É importante falar que juntos somos mais fortes, que é a campanha do Outubro Rosa desse ano a nível nacional. Juntos somos mais fortes. Então, segurar na mão da paciente e dizer, estamos aqui, vamos juntos até o fim e vamos fazer de tudo para trazer a cura para você. Então, isso é importante. Doutora, e é lógico, a senhora está ressaltando com muita inteligência, inclusive, a vital importância nesse contexto da família, do companheiro, da companheira, das amizades, de todos os laços sociais. Eu creio que isso aí é uma vertente importantíssima para a cura. E Deus acima de tudo. Não é isso, doutora? Com certeza, Fábio. É muito importante frisar realmente essa rede de apoio, né? Você ter quem contar, né? Que familiares, amigos, amigas, terapia, né? A gente sempre faz a questão multidisciplinar, né? A gente fala que não é só o mastologista, é uma equipe multidisciplinar que cuida da paciente com câncer. Então, é o mastologista, é o oncologista, né, o psicólogo, em alguns casos, né, fisioterapeuta, psiquiatra, enfim, a paciente ela precisa estar segura de profissionais, mas em casa ela precisa ter uma rede muito forte de apoio. Então, a família dela, os amigos, devem estar realmente juntos nessa batalha contra o câncer. Nós estamos ao vivo, ainda é o primeiro bloco do programa Saúde Master, agradecendo a enorme audiência, uma presença ilustre aqui, é uma estreia, a doutora Tássia Mariz, uma grande especialista na área da mastologia, tanto clínica como também a parte cirúrgica. E nesse contexto de falarmos tanto da família, de união também, eu quero e faço questão, e com muito orgulho,
falar de um dos nossos patrocinadores, que é o São Brás. O São Brás já conta com mais de 100 produtos de extrema qualidade. E você pode observar tudo o que eu estou a dizer. Basta ir no site, por exemplo, sãobras.com.br, vai existir, logicamente, uma opção lá no menu chamado Produtos. Eu sempre estou a olhar essa opção, aonde você vai ver a diversidade de trabalho da São Brás. Vocês vão notar aí os carros-chefes na sequência, os conhecidíssimos, inclusive premiados. Está aí o novo milho, o flocão da São Brás, tão nutritivo, presente nas mesas, nos lares de todos os brasileiros, e também o café São Brás. O café São Brás, que as pessoas já lembram imediatamente quando falamos na empresa. Mas eu tenho também procurado enfocar aqui durante o merchan da São Brás, é que a linha de produto de excelência é muito vasta. Inclusive, no caso do café e outros produtos, estão com novas embalagens. Vocês estão aí a visualizar. Portanto, isso traduz o quê? Futuro, compromisso com a marca. Isso é muito importante. A evolução, a vida é feita de mudança, mas tenho uma certeza, a qualidade de todos os produtos São Brás continua a mesma, de excelência. Olha que foto belíssima aí, né? As pessoas, muitas agora em seus lares, assistindo o programa Saúde Master, eu posso dizer em todo o mundo, porque nesse momento estamos em todas as redes sociais e ao vivo, e de repente com o cafezinho aí, junto com a família, comemorando a vida. Esse café aí, que também faz parte da linha da São Brás, o blend, já ganhou até prêmios. Portanto, quando a gente fala em São Brás, nós falamos com muita satisfação, com muito orgulho e também por ser uma empresa genuinamente paraibana. Isso dá uma felicidade ainda maior. Portanto, se você precisar de produtos de extrema qualidade, sempre busque em todos os setores de alimentação os produtos da São Brás, como, por exemplo, a aveia, lançada mais recentemente em 3 versões, e eu já posso dizer, é um sucesso absoluto. Portanto, a São Brás é demais. Nós estamos ao vivo aqui, uma entrevista, eu digo sempre, necessária, nesse teor. Nós conquistamos a audiência de todas as classes sociais, eu posso dizer. A maneira, a didática, o padrão de excelência que adotamos nesses 4 anos aqui do Saúde Master fez com que essa conquista passasse a ser grandiosa. E hoje, ao lado, ainda no primeiro bloco, da doutora Tássia Mariz. Vamos ver a próxima tela que aparecerá e a partir daí vamos interagir. Vocês estão vendo o tema principal aí, código QR, podem perguntar, e aí diz, remoção de um nódulo mamário. Doutora, a senhora é uma grande especialista também nessa ação. Como a senhora vê? Porque quando a gente pensa em nódulo, eu sei que várias pessoas podem até se assustar de imediato, mas temos que pensar que também existem os benignos. Exatamente. Falei certo, doutora? Falou certíssimo, Fábio. Inclusive, a questão do nódulo mamário é a maior causa de consultas no mastologista. Então, a maioria das pacientes que chegam ao nosso consultório doutora, eu senti um nódulo, senti um caroço nas mamas. É a maior causa
de visita ao mastologista. E nem sempre esses nódulos eles vão ser nódulos malignos. A grande maioria vai ser nódulo benigno, né, que a gente tem o fibroadenoma, um tumor filoide, que são tumores benignos de mama. E aí a gente vai analisar, né, primeiramente a característica da paciente, os fatores de risco da paciente, e ver se aquele nódulo necessita ou não de uma biópsia e, quem sabe, até uma remoção também. Ou seja, doutora, a tecnologia aliado ao conhecimento dos grandes profissionais como a senhora já possibilita, na minha ótica, que esses procedimentos sejam feitos cada vez de forma menos invasiva. Tanto esse modelo ou esse olhar ligado também, repito, com o conhecimento dado por Deus aos grandes profissionais, como a doutora que está ao meu lado, e a partir daí se une com os tratamentos, a tecnologia e os equipamentos. Muitas vezes uma ação dessa, ela será, eu posso dizer, até simples, né, doutora? Isso. Hoje em dia, realmente, como você falou, Fábio, a gente tem tecnologias que permitem com que a gente retire nódulos completos da paciente, nódulos benignos, sem colocar a paciente em ambiente centro cirúrgico. Então, a gente tem hoje um procedimento chamado mamotomia, no qual a paciente, em consultório, né, ela passa pelo procedimento de ultrassom, e pela ultrassom a gente faz a retirada através desse mamótomo, né, que é um aparelho, no qual ele vai tirar o nódulo em fatias. Ele vai retirando em pequenas fatias e retira todo o nódulo. Então, isso é importante para pacientes que têm tumores benignos, né? Então, não precisa levar a paciente mais para o bloco cirúrgico, se submeter a uma anestesia, a uma sedação, por causa de um simples nódulo benigno. Então, se aquele nódulo está incomodando a paciente quer retirar, ou tem outras indicações do mastologista para retirar, e ele é benigno, a gente pode fazer isso tranquilamente em ambiente de consultório com a mamotomia. Na dinâmica que só o programa Saúde Master tem, o Alisson, agradecendo também a produção da Verônica Amorim e o Gessé, já pode lançar na sequência o próximo tema, motivo de temor de várias pessoas. Diz aí, efeitos colaterais dos tratamentos para o câncer de mama. Doutora Tássia Mariz. Doutora, lógico, existem os efeitos. Eu penso, a senhora é a dona do conhecimento, que os tratamentos alternativos ou terapêuticos, eles podem amenizar em muitos esses efeitos. Como é que a senhora vê quando a gente pensa na quimioterapia, na radioterapia? E aí, doutora? Isso. Na verdade, assim, a gente tem essas três linhas maiores de tratamento, né, que é do câncer de mama, que é a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, mais algumas novas, como a imunoterapia também. Então, a gente sabe que, em questão de cirurgia, a gente tem os efeitos, né, da cirurgia, que pode acontecer. Os efeitos colaterais da cirurgia, no caso, seriam um seroma, um hematoma, uma deiscência, né, ou seja, abrir os pontos, né, sair uma secreção amarelinha, que é o seroma, ou sangue ficar retido. São mais a questão dos efeitos colaterais da cirurgia, há também a questão da estética, né? Que a gente sabe que é importante, muitas vezes a paciente vai ficar sem a mama, e aí ela tem a sua feminilidade, a sua sexualidade afetada por causa disso. Então, a gente tem, na questão da cirurgia, esses efeitos colaterais. Na quimioterapia, a gente conhece os efeitos mais comuns, como náusea, né? Alguma anemia. Então, são problemas principalmente cardiológicos, né? Devido aos antracíclicos, que ainda são muito utilizados, que são alguns quimioterápicos específicos para o câncer de mama. Na radioterapia, a gente tem a questão que acontece muito raramente, porque a gente tem tecnologias hoje e a gente faz hipofracionamentos da radioterapia. Então, a gente não tem mais aquelas queimaduras de pele absurdas que tínhamos anteriormente, até fraturas de costela aconteciam, mas hoje a gente não tem mais, por causa dessa modernidade, né? A tecnologia nos proporcionou ter esse hipofracionamento nas pacientes, com isso, menos queimaduras na pele. Mas é claro que tudo isso tem o benefício de trazer a cura, né, do câncer de mama. Os telespectadores que agora estão em diversas plataformas, canal 520 da Claro, cobrindo a Paraíba,
temos o YouTube, está transmitindo ao vivo agora em TV Masterplay e o endereço da internet tvmaster.tv. Eu quero agradecer sempre, imensamente, porque a audiência, além de consolidada, ela é crescente. E as pessoas já estão aqui a perguntar quem estará no segundo bloco daqui a pouquinho ao vivo de hoje. Atenção, olha o que eu vou dizer aqui, acontecem coisas aqui exclusivas e inéditas e isso se dará daqui a pouquinho. Eu vou contar aqui com a presença de um grandioso especialista no que chamamos harmonização facial e corporal, o doutor Arcanjo Monte. Atenção, gravem esse nome, doutor Arcanjo Monte. Realmente, as técnicas que ele irá falar e que ele utiliza na sua clínica, porque além de grande especialista, ele também é empresário, é palestrante, ministra cursos e é uma pessoa que pode se considerar quase que uma celebridade, porque ele atua em alguns programas de TV, tanto aqui na Paraíba como em outros estados. Tanto está em evidência e só o que as pessoas comentam. E em primeira mão eu posso dizer, com a amplitude que temos aqui em debater, nós vamos ter, repito, não saiam daí, daqui a pouquinho, o doutor Arcanjo Monte vai ser um show. Ele está habituado com as câmeras, portanto vocês vão ver uma interação maravilhosa. E repito, os tratamentos avançados que ele utiliza a nível da harmonização facial e corporal, o Brasil está a comentar. E será daqui a pouquinho. Por enquanto, ainda estamos no primeiro bloco. Vamos ver a próxima tela-tema que aparecerá para discutirmos e aprendermos sobre o Outubro Rosa. A medicina de precisão aplicada no tratamento do câncer de mama. Doutora, eu procuro pesquisar, aprender e estudar, que é o que a senhora também muito faz diariamente. E eu vejo que a medicina de previsão, ou de precisão, melhor dizendo, é termos aquele olhar mais individualizado. E hoje entendermos que uma ação como essa, ela tem que ser multidisciplinar. Doutora, e aí? Isso, Fábio, é importante a gente ter o conhecimento de que o câncer de mama, ele é uma doença muito heterogênea. Ou seja, ele não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo. Então, a gente tem, né, como medicina de precisão, a gente tem a imunistoquímica, que é um exame detalhado, que ele vai caracterizar, ele vai dar um sobrenome àquela doença. Então, o câncer de mama, ele tem nome e sobrenome para cada pessoa. Então, de acordo com o resultado daquela imunistoquímica, associada aos exames da paciente, né, ao tamanho do tumor, a gente vai individualizar cada caso. A gente tende a trazer para essa paciente, né, a medicação adequada para aquele tumor. Então, pacientes que têm, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que o câncer de mama ele tem receptores hormonais positivos, negativos, HER2. Então, a gente tem uma gama de sobrenomes para o câncer de mama. E aí, cada uma vai passar ou pela cirurgia primeiro, ou pela quimioterapia primeiro, né? Então, cada uma vai ser individualizada de acordo com o seu, né, tipo de câncer. A gente sabe também que as pacientes mutadas têm um tipo de medicação própria, né, inibidores de PARP, que é para aquela paciente específica do BRCA. Então, realmente, hoje em dia, a gente tem muitas tecnologias que fizeram com que o câncer ele fosse individualizado. Cada paciente vai passar por um tipo de experiência, por um tipo de tratamento específico para ela. E vocês vão ver na próxima tela, que já pode ser colocada aí nessa nossa interação. Lembrando, estamos aqui com a presença ilustre, é uma estreia aqui, dando esclarecimentos preciosos com a doutora Tássia Mariz. Vamos ver a próxima tela que virá. E vocês notarão que temos que ter também essa atenção. Ou seja,
homens também podem ter câncer de mama. Doutora, uma incidência, creio, muitas vezes menor, mas merece também a atenção, não é isso, doutora? Isso, 1% da população de homens que vai ter o câncer de mama. Então, é muito pequena a incidência, mas ela existe. E quando ela aparece, é motivo de muita preocupação, porque o câncer de mama em homem, ele tende a ser um tipo de câncer mais agressivo. E, além disso, um câncer genético, hereditário. Então, se um homem na família teve o câncer de mama, as mulheres da família precisam ter uma vigilância mais adequada, né, mais importante, porque ela vai ter um alto risco para o câncer de mama. Então, os sinais que o homem precisa estar atento, né, a presença de um nódulo que aparece na mama, né, um caroço, uma saída de secreção pelo mamilo, né? Então, o aumento do volume das mamas, muitas vezes sem um nódulo palpável, mas um aumento, né, expressivo desse volume da mama, mudança da característica da pele. Então, os homens eles precisam também desse autoconhecimento, né? E muitas vezes é o que eu pego muito na clínica, sabe, Fábio? Homens que relaxam e não acham que é nada, acham que bateu em algum lugar, que teve algum tipo de escoriação, e na verdade já chegam com um câncer mais avançado, que realmente assim com metástase, sabe? Eu tive um caso recente que foi assim, realmente um paciente que deixou 2 anos com um nódulo na mama porque achou que não era nada, né? A questão de você realmente menosprezar os seus sintomas, sinais e sintomas. Então, o homem ele precisa também procurar o mastologista quando ele percebe algo diferente, né? Não é a mesma coisa das mulheres. As mulheres precisam periodicamente, todo ano, fazer o rastreamento. O homem, ele, como tem uma incidência baixa do câncer de mama, ele não precisa ir todo ano no mastologista. Ele vai quando ele percebe que há algo diferente nas mamas. Doutora Tássia Maris, doutora, um pensamento aqui que está fluindo. As mulheres, vamos dizer assim, de forma intelectual e também corporal, estão, vamos dizer, crescendo mais rápido, ou seja, elas menstruam mais cedo e por aí vai. Aí eu pergunto, a senhora tem se deparado por algumas vezes com adolescente que tenha câncer de mama? E aí, doutora? Acontece. É muito mais raro, mas acontece, né? A gente tem casos assim, 16, 17, 20 anos que aparecem, né, com após do broto mamário, desenvolvimento das mamas, né? A mulher tem desenvolvimento depois da primeira menstruação, dos 2 anos seguintes, tem a telarca, que é o desenvolvimento das mamas. Então, pode acontecer, sim, nesse processo proliferativo de crescimento mamário, ter uma mutação e ter o câncer de mama. É bem mais raro, mas acontece sim, Fábio. Nessa linha de cuidados, até o nome, vamos dizer assim, tem todo um símbolo interessante, porque eu vou falar de outro patrocinador aqui de excelência do programa Saúde Master, que é a Cuidar. Olha que interessante. A Cuidar está ganhando, ou já ganhou, o Brasil e brevemente também o mundo. Isso porque já conta hoje com mais de 130 unidades no Brasil. É isso mesmo, a Cuidar, cuidadores de pessoas. Olha o que eu vou dizer, simplesmente a melhor e a maior empresa de cuidadores de pessoas do Brasil. Ganharam o título recentemente, criaram há pouco tempo, inclusive, as franquias a Cuidar, e o Brasil foi se agregando a essa história que tem aí nos seus idealizadores uma grande conquista de sucesso. Doutor Vitor Hugo e a doutora Jéssica Ramalho, inclusive nessa imagem, exibindo o prêmio que eles ganharam simplesmente da Associação Brasileira de Franquias. Esteve recentemente comigo aqui o doutor Vitor Hugo, essa foto é aqui no estúdio, uma entrevista sensacional. Falamos muito sobre a Cuidar, logicamente, e a expansão. Eu gosto de ressaltar, eu sei que é um trabalho que envolve um grupo, vamos dizer assim, grandioso. Mas quando começaram a anunciar, há cerca de 3 anos e pouco, aqui no programa Saúde Mais, só tinha uma unidade,
que é a unidade aqui pertinho, inclusive, a primeira unidade aqui no Altiplano, em João Pessoa, e hoje mais de 130 unidades espalhadas pelo nosso querido Brasil. E a cuidar, a visão é realmente ampla. Você tem que pensar em cuidados, tanto a nível domiciliar quanto hospitalar. E esse cuidado, esse olhar pode ser a nível do idoso, da criança, do adolescente, da gestante. Em síntese, não importa a idade, a cuidar conta com uma equipe grandiosa, multidisciplinar, para lhe atender. Se você quiser saber sobre as maravilhas e todas as unidades da Acuidar, existe o site, logicamente, que deve aparecer aí na sequência, acuidarbr.com.br. Está aí aparecendo. Eu costumo sempre exaltar o seguinte: essa imagem é uma parte da equipe da Acuidar aqui de João Pessoa. Eu vou repetir. Uma parte dos profissionais de excelência da equipe Acuidar aqui da cidade de João Pessoa. Faça o seguinte, mentalmente. Multiplique essa parte por 130. Vocês terão uma ideia do que representa hoje a Acuidar. E brevemente, eu serei o primeiro a anunciar a Acuidar Internacional. Deve começar aí Portugal e os Estados Unidos. Em síntese, pensou de cuidar dores de pessoas em qualquer nível, você sempre pensará na Acuidar. Estamos quase no final desse primeiro bloco sensacional, uma entrevista inédita, exclusiva, uma estreia. Eu, como todo o público aqui, está encantado com a doutora, com os argumentos, com a sabedoria, com a forma didática da doutora Tássia Mariz, uma grande especialista na área da mastologia, tanto clínica como também cirúrgica. Doutora, a senhora já foi professora? Ainda doutora, não. é tão assim lindo realmente o modo com que a senhora se expressa diante das câmeras. Eu sempre faço essa analogia, mas sintetizando, o nosso agradecimento é total. Nós vamos ver mais uma tela na sequência, é o momento que se dará, atenção, apenas o final do primeiro bloco, e aí vocês terão um segundo bloco aqui espetacular também. Vamos ver a próxima tela que aparecerá para que a doutora possa argumentar, e aí vamos repetir também redes sociais da doutora, ela tem site também. Diz aí, doutora, vamos pensar no futuro. O que o futuro reserva na área voltada à saúde da mulher? Uma área que eu posso dizer, a senhora tem todo o olhar de conhecimento, mas também de amor. E aí, doutora? Com certeza, Fábio. Então, a gente pensa sempre com muito cuidado, com muito amor, com muito zelo e com muito estudo também, né? A gente quer realmente trazer para essas mulheres com câncer de mama, né, um futuro com menos cirurgias invasivas. A gente procura em congressos. Eu vim recentemente de um congresso em São Paulo, no qual a gente está procurando cada vez mais descalonar essa paciente, ou seja, fazer com que ela passe por menos procedimentos invasivos. Então, a gente quer realmente que ela se submeta a cirurgias menores, né, a medicações menos agressivas, para que ela tenha uma qualidade e uma longevidade maior de vida. Então, o nosso incentivo realmente para as mulheres é que elas se amem, se cuidem, né, que elas pratiquem atividade física, que elas, né, saiam do sedentarismo, da obesidade, que são fatores graves de risco, né, a questão do etilismo, que elas se amem, se cuidem, procurem, né, especialistas. Eu acho que a qualidade de vida, ela vem acima de tudo, né? Então, ter uma boa nutrição, né, ter uma boa atividade física, vai aliviar para ela tanto o procedimento, né, a questão do processo de cura, quanto antes mesmo de ter o câncer de mama, evitar o câncer de mama, né, como um método de evitar mesmo, de prevenção primária do câncer de mama, todos esses cuidados com a sua saúde.
Doutora Tássia Maris. Doutora, nós chegamos no final desse primeiro bloco. Eu quero agradecer de coração imensamente a senhora. Não tenho dúvida, fizemos uma grande entrevista, teremos outras oportunidades e o público aqui quer saber muito, já falamos um pouco, a rede social da senhora. Nós sabemos que hoje, através do Instagram, pode-se dar todo o caminho para uma consulta, para uma informação de utilidade pública, fato que a senhora comumente realiza nas suas redes sociais. Doutora, muito obrigada e à vontade para as suas palavras finais. Posso dizer que o Sistema Master de Comunicação estará aqui sempre à disposição. Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade. É uma honra, como eu falei no início, estar aqui, porque o meu papel na sociedade é realmente como, né, divulgar, falar sobre a saúde e o cuidado das mulheres. E é uma oportunidade maravilhosa estar aqui na TV Master para poder falar um pouco sobre algo que eu amo tanto. Então, nas minhas redes sociais eu falo muito, né, eu sempre estou muito presente, falando sobre os principais temas, né, sobre a saúde da mulher, saúde dos homens também. Então, minha rede social é doutora DRA, Tássia, mastologista, é o Instagram. Também estou no TikTok, também tem site. Então, todas as redes sociais, estou presente apenas para informar, para passar conhecimento daquilo que eu mais amo fazer, que é cuidar realmente das mulheres. Eu vou repetir aqui o Instagram da doutora, lógico, visitei, pesquisei, muito atualizado. Você vai em DRA, Tássia, é bom que se diga que o Tássia é bem forte, com TH e 2 S, né, doutora? Portanto, DRA, Tássia Mastologista. Esse é o endereço do Instagram. A doutora também tem um site, né? Isso, também tem um site. O site qual é, doutora? tassiamaris.com.br, ele está no link do Instagram também. Pronto. Lá você consegue agendar consultas, certo? Eu entrei também no site, parabéns, viu? Assim, muito atualizado. E é esses caminhos que também propiciam que venhamos a salvar mais vidas. É o que a doutora provou que sabe fazer e com excelência. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, Fábio. Nós vamos ter agora um pequeno intervalo comercial e eu vou repetir para todos vocês, porque já se encontra aí, ele roda o Brasil, é incrível a agenda dele, vocês vão conhecer o doutor Arcanjo Monte, um grande especialista na forma maior, quando falamos em harmonização facial e também corporal. Vou fazer uma consulta com ele aqui online, 0800. Será sensacional. É daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Não saiam daí. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Cuidar de alguém é uma das tarefas mais importantes da vida. E nós, da Acuidar, nos orgulhamos de ter uma equipe de alta capacitação profissional presente em muitos lares